Lucas 24, não é 15, 36, 49. Primeiro tem que dar a honra, né? Porque esse estudo eu obtive da doutora Marlene Ernst. Então, mas é lógico que, como todo oriental, todo japonês, né, uma boa japonesa nascida na Indonésia, a gente sempre, toda vez que estuda, faz um pouquinho melhor. Então, Lucas 24, 36 a 49. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo que eu tenho? Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Vamos orar. Bondoso Deus, a tua palavra ela é linda, ela é maravilhosa. Somos apaixonados, Senhor, por ti. E novamente nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor, como o Senhor tem prometido, abra os nossos olhos para que possamos ver a beleza, para que possamos ver a natureza de Deus, para que possamos fazer a conexão com os nossos dias hoje. Senhor, nós pedimos isso agora em nome de Jesus. Amém. Então, o tema é como Lucas vê a ordem de discipular, de acordo com Lucas e Atos. E no versículo 36, a primeira coisa que Lucas ele enfatiza sobre Jesus é a paz. Qual o contexto, né? Então, na versão internacional, NVI, nova versão internacional, diz: enquanto falavam sobre isso, o que eles estavam falando? O contexto agora é que Jesus já morreu na cruz, ressuscitou, e os discípulos, eles estão com medo. Eles estão atrás de portas fechadas. E Jesus, de repente, aparece. Imagina, né? Se a gente trancasse tudo aqui e, de repente, Jesus aparecesse. E Jesus, o que Lucas quer enfatizar, ele sabia que com medo, com dúvida e talvez com sentimento de culpa, ninguém ia conseguir testemunhar nada sobre ele. Então, a primeira contribuição divina para a gente poder testemunhar, para a gente poder evangelizar, para a gente poder discipular, é a paz de Cristo. Ele fala: a paz sejam com vocês, Shalom. Agora eu quero perguntar, você tem medo de evangelizar? Você tem dúvidas sobre a palavra de Deus? Talvez tenha alguma culpa, alguma coisa na sua mente, né, te atrapalha quando você quer evangelizar. Então eu quero dizer
que Jesus te dá a paz para você testemunhar, para você falar do que você viveu e conviveu com Jesus naturalmente. Então, no versículo 37, eles estavam assustados, imagina o contexto, né, de perseguição, eles estavam com medo e eles estavam pensando que estava vendo um espírito. Então, a primeira contribuição divina é a paz. Mas não é só isso. Sabendo que esse é o contexto dos discípulos, e pode ser que, de alguma maneira, um grau menor, a gente também esteja nesse contexto. Abre parênteses. Depois vocês me lembram onde é que eu estava, para eu não esquecer, tá? Porque a gente esquece, né? Eu escrevi tudo, mas mesmo assim é possível que eu esqueça. Não posso esquecer. Eu vendo, assim, en passant, porque eu não sou viciada em rede social. Não, ainda bem que não gasto muito tempo, ainda bem que não. Mas vendo assim, o maior país de perseguição aos cristãos no mundo é a Coreia do Norte. E eu vi o título, os clickbait da vida, né? O título é: uma criança de 2 anos é condenada à sentença de prisão perpétua, porque a família toda foi condenada à prisão perpétua. E a criança fazia parte dessa família. Por quê? Foi condenada porque ela é cristã, por não ter liberdade religiosa. Então, essa criança, você consegue imaginar, porque você segue a Jesus, porque você ama Jesus, os seus filhos, a criança de 2 anos de idade, nunca jamais conhecerá o que é a vida fora da prisão? E eles tinham uma foto de como que é a cela. A cela é uma caminha, pelo menos ainda tem uma cama. Tem o vaso sanitário, e é isso. Eu acho que ocupa algo tipo esse espacinho, né? Então, nesse contexto, eu posso crer que as pessoas fiquem assustados, com medo e dúvidas em testemunhar. Mas no nosso contexto de hoje, o que te atrapalha de estar falando naturalmente de Jesus? Vamos continuar, porque Jesus nos dá a paz. 38, ele lhes disse: vocês estão perturbados? Vocês têm dúvida no coração de vocês? Agora vem a segunda contribuição divina. Agora, não é somente paz, o lado mental, saúde mental, né, que está tão em moda, que Jesus dá. Ele dá uma outra evidência, ele dá uma evidência física. Nós temos sentidos, temos visão, olfato, audição, e todos os nossos sentidos, eles são coerentes, todos eles atestam quem é Jesus. E então, sabendo, né, Jesus, porque Lucas, ele todo o seu evangelho, ele quer mostrar que Jesus também é homem, foi homem, esteve aqui 100% homem, além de 100% Deus. Por que essa ênfase é tão boa? Porque isso faz com que a gente possa acreditar que Jesus sabe exatamente o que eu estou sentindo como humano. Porque Jesus, ele pode ter empatia com as minhas necessidades, porque ele também teve as mesmas necessidades. Então, ele vem e fala: vejam, as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Porque tem que ver, porque tem a marca perfurada. Enquanto eu estava montando esse daqui, eu fiquei pensando, gente, eu acho que uma viagem, né? Um furo daqui, você pode... A minha mão está tremendo, mas é normal. Eu estou tremendo mesmo, tá? Não fiquem preocupados, não. Se Jesus chegasse para você e mostrasse, teria um furo, você poderia ver o outro lado. Seria muito interessante, né? Mas Jesus, ele fala assim: veja as minhas mãos, veja os meus pés, sou eu mesmo. Não é só veja, mas toquem e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, Jesus, ele também, ele dá a paz, e ele dá evidências, ele faz com que toda a nossa
razão e emoção sejam coerentes como um só, que Jesus, ele ressuscitou. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Jesus é maravilhoso. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Eu lembro que toda vez que a gente viaja, a gente vai, assim, ou mesmo em missões, vamos lá, a gente está fazendo missão de curto prazo. A gente esquece de tirar foto. Eu sempre esqueço. Eu posso ir e voltar e não ter uma prova de que eu fui, se as outras pessoas não tirassem fotos. Mas as pessoas, quando tiram fotos, adivinha qual é o momento que é mais tirado foto? Quando está comendo, né, não? Aniversários, assim, mas é o momento mais gostoso. Ai, comer bem, dormir bem, é uma vida muito boa. Ok, a pastora é gulosa. Mas Jesus, ele precisava comer? Ele chegou lá para comer com os discípulos? Não, ele não precisa. Mas isso de estar comendo com os discípulos vai trazer à memória dos discípulos: ah, é mesmo, Jesus, quando ele come, ele costuma separar o pão desse jeito. Tá? É ele mesmo, não é fantasma. E outra coisa que eu lembrei também, o fato dele mostrar não somente as mãos, mas também os pés perfurados, é porque quando você pensa que é fantasma, né? Num outro versículo anterior, ele pensa, um espírito, pensava que é um espírito ele não anda. Um espírito ele vai levitando, né? Então, quando ele mostra os pés, ele está falando: olha aqui, ó, olha meus pés, eu estou aqui, eu estou andando, não é que nem o Gasparzinho, né? Que tem o corpo assim e o restinho como se fosse uma sereia assim de vapor. Não, e Jesus, ele é tão tranquilo, ele é tão paciente que vai lá e come com os discípulos para provar quem é ele, que ele também, como humano, ele ressuscitou. Sou eu mesmo, a mesma pessoa que estava lá na cruz, morrendo por amor de cada um de nós, é a mesma pessoa que está aqui ressurreto. Então, Jesus nos dá paz para testemunhar. Jesus nos dá evidências físicas de 5 sentidos. De 5 sentidos racional de quem é ele. Versículo 44. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Existem algumas filosofias ou religiões estranhas, antigas, em que é tudo assim, mistério, né? E as pessoas iniciadas para entender o que está escrito tem que ir subindo de degrau em degrau. Mas não, a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus deseja que a gente abra, leia e compreenda. E a terceira, né, a terceira contribuição divina, ele mesmo abre o nosso entendimento para que a gente possa compreender as Escrituras. Versículo 45. Ele mesmo atesta, porque naquela época não tinha o Novo Testamento, só tinha o Antigo, né? Ele mesmo atesta: olha, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ele mesmo abre o entendimento. Está escrito no versículo 46. É interessante, em qual outra passagem da Bíblia que está escrito? Que vocês lembram? A perguntar para o pastor, né? Não, pastor, eu defendo a nossa classe, não vou perguntar para você. Você também não pergunta para mim, tá? Na sua vez.
Mas a outra parte da palavra que eu lembro muito bem, que toda vez que eu vejo está escrito, é na tentação de Jesus. Vocês se lembram? Né? Toda vez que Satanás vinha e atacava, como é que Jesus respondia? Está escrito, está escrito. É engraçado, eu penso, gente, será que Jesus está ensinando até mesmo para Satanás? Não, eu acho que não. Mas ele está confrontando a palavra. E Satanás, a gente fala, né, que não precisaria de fé. Fé para quê? Porque ele presenciou. Né? A gente precisa de fé quando a gente não vê. Mas tá bom. Então, a terceira ajuda, a contribuição divina, para a gente testemunhar, para a gente evangelizar, para a gente discipular, é que Jesus, Ele mesmo, abre o nosso entendimento, Ele deseja que a gente compreenda. E Ele quer, o que Ele quer que a gente fale? Lembra o nome de Jesus, né? O maravilhoso nome de Jesus, seja pregado e que haja arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas aqui, então, ele já começa a falar o que depois ele vai continuar em Atos 1:8. Todas as nações a partir de Jerusalém. Então, a terceira. E vamos para quarta contribuição divina, quarta e última daqui, né? Vocês são testemunhas dessas coisas. As três contribuições de Deus faz com que naturalmente a gente acabe testemunhando. E não somente Jesus manda e deixa, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O Espírito Santo. Espírito Santo é a maior contribuição. Não adianta você ter paz. Não adianta você ter evidências racionais, sensitivas. Não adianta você até conhecer a Escritura, se você não tiver o Espírito Santo para testemunhar. Por isso que era necessário que os discípulos esperassem até a descida do Espírito Santo. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. É muito bom, é muito importante, faz parte do conjunto, mas tudo isso não seria suficiente sem o Espírito Santo. E eu gostaria, então, novamente de perguntar, não somente para você como pessoa, mas como igreja, como que a gente tem estado em relação às Escrituras, em relação à palavra? Será que talvez o nosso testemunho seja fraco, porque a gente não ama tanto assim, de estar, né, pesquisando, de estar conhecendo a palavra? Será que a gente não está tendo experiências? Agora vamos para a contribuição humana, né? Antes de terminar. A contribuição humana é a gente ter a experiência real com o Espírito Santo. É meio passivo, eu concordo. Mas se você tem experiência, se você tem intimidade, você tem relacionamento com Jesus, a gente vai ter coisa para falar, a gente vai ter coisa para testemunhar. A minha conversão, assim, pode-se dizer que houve um pá, né? Hoje eu invento porque eu não me lembro muito bem que dia que foi, então eu coloco, mas o mês e o ano eu tenho certeza. Foi no dia 7 de julho de 1977. Eu lembro muito bem da minha conversão e eu tento falar para todo mundo. Eu estava triste, eu estava vazia, mas Jesus começou a falar comigo no louvor de uma EBF. Por isso que eu creio em EBF. E creio no louvor, que já prepara o nosso coração. E aí, quando veio a palavra, e a palavra era por tradução, é mais complicado, né? Você pensa, oh, meu Deus, eu levei tanto tempo para trazer meu amigo aqui na igreja, e quando chega aqui, é tradução. Vai ser difícil, vai ser difícil. Mas mesmo com tradução, o Espírito Santo falou muito, muito comigo.
E aí eu comecei a chorar. E... olha aí, ó. Tão natural, a gente já vai contando. É porque é uma experiência. E a nossa parte, então, a nossa contribuição humana é a nossa experiência, o nosso caminhar com Deus, com Jesus. E a segunda parte é: você tem certeza que você tem o Espírito Santo? Se você não tem, você pode ter. Você pode receber essa promessa aqui e agora. É possível. Se você realmente quer ter, se você acha que tem tudo a ver, está tudo muito coerente, e eu desejo prosseguir nessa caminhada, tendo o Espírito Santo, feche os seus olhos agora. Mas abra o seu coração. Converse com Deus. Verbalize mentalmente: eu creio que Jesus é meu único Senhor e Salvador. Eu peço perdão, eu me arrependo pelos meus pecados até hoje. E eu te convido, Jesus, para entrar na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. De um modo sobrenatural, de um modo incrível, que a gente não entende como. Se você fez de coração essa conversa com Deus, o Espírito Santo já habita em você, porque é uma promessa. Se você realmente esperou toda a sua vida de receber o Espírito Santo, creia que você recebeu agora. E o resultado disso tudo é testemunhar, falando o que o Espírito está fazendo. Pode ir passando. Então, novamente, Deus nos dá a paz. Não dá para conviver paz e medo ao mesmo tempo. Quando vem a paz, o medo vai embora. Jesus mesmo, ele quer se fazer conhecido. E Jesus, ele revela as Escrituras e ele nos dá o Espírito Santo. É a contribuição divina para nós. E da nossa parte, experiência pessoal com Jesus e receber o Espírito Santo. Isso tudo faz com que, Atos 1:8, né? Tenhamos o poder do Espírito para testemunhar. E em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Pode voltar um pouquinho para Atos 1:8? Atos 1:8 tem muito a ver com geografia. Geografia de ser testemunha, o poder não é o poder, né? Mas é poder de testemunhar. Em Jerusalém, cidade de Jerusalém, Judeia, estado Judeia, que é vizinho do estado de Samaria, até os confins da terra. E é simultâneo, não é primeiro Jerusalém, e depois Judeia, e depois Samaria, e depois confins da terra. Mas é tudo ao mesmo tempo. Ele é gradual e vai até os confins da terra. Como que a gente pode aplicar aqui? Testemunhar na liberdade, com a minha família, testemunhar em São Paulo, tudo né? Testemunhar no Rio de Janeiro e até os confins da terra. Pregar, então, o arrependimento, as boas novas com graça, com sabedoria, com perdão, levando as pessoas a Jesus, e os milagres, eles acontecem. Vamos, então, examinar a nossa vida. Como está o nosso relacionamento com Jesus? Como está o meu testemunho? E aí, como pessoa, como igreja, o que tem... Feche os olhos e pense. O que tem te desencorajado a testemunhar? Repare na palavra desencorajado. É uma pessoa sem coragem.
O que tem tirado a sua coragem de falar de Jesus? O que tem tirado a nossa coragem como igreja aqui na Liberdade de testemunhar sobre Jesus? Você tem permitido ser cheio do Espírito Santo? Será que talvez essa não pode ser a resposta? Senhor Jesus, ajuda-nos. E nós sabemos que o Senhor é quem mais está desejoso de nos ajudar, de nos dar todas as contribuições para falarmos, pregarmos, agirmos, para levarmos mais pessoas para Ti. Muito obrigado, Pai, porque se o Senhor nos chamar, nós podemos dizer sim, estamos prontos. E podemos chegar lá no céu e ver o resultado, o fruto, a colheita, Pai, dos testemunhos da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci. Mostra Marcos e Mateus. Então, quando a gente viu Mateus, autoridade, né? Jesus falou, eu tenho autoridade sobre o céu e sobre a terra. Portanto, vão e preguem. E se a gente obedecer, adorá-lo, a gente vai fazer discípulos em todas as nações. Como é que a gente faz discípulo? Indo, começando por batismo e ensinando. Isso é discipulado. Marcos é o nome de Jesus, sendo o nome sobre todo nome, e milagres que confirmam a palavra. E da nossa parte é crer e confiar. Há diferença. Você pode crer sem confiar? Pode. Os demônios creem. Eles veem, né? Na verdade, não precisa nem crer, mas não confiam. A gente tem que ser um pouco mais além do que os demônios. E aí isso faz com que a gente vá, pregue, batize, realizando sinais no mundo todo. Amém. É o moço dos avisos, né? Agora? Bom dia, irmãos. Avisar em primeiro lugar que a nossa igreja, ontem nós tivemos a reunião da liderança, como a gente avisou semana passada. Agradecemos a todas as orações, né, intercessão, e porque certamente Deus nos deu alguma criatividade, né, pastor, na reunião de ontem, e a gente levantou uma necessidade que eu gostaria de colocar aqui para a igreja e um convite. A necessidade é que nós fizemos na liderança uma lista de coisas, to-do list, né, se você já ouviu falar, uma lista de coisas para fazer, de coisas que precisam ser feitas aqui no local, né, coisas estruturais que a gente chama. A Marisa Miyagi é a dona dessa lista. A gente fez juntos, mas ela é a guardiã dessa lista e enriqueceu essa lista com alguns itens. E também a gente queria estender um convite aqui para a igreja. Se você gostaria de ajudar, se você tiver algum dom, algum talento, ou alguma necessidade mesmo de se envolver, tempo para se envolver com algum assunto administrativo da igreja, você, por favor, procure a Marisa, converse com ela. São coisas como ligar na prefeitura para podar a árvore que está aqui na frente da igreja, e já alguém consegue subir pelos galhos da árvore aqui, chegar aqui por trás. Limpeza, manutenção, linha de telefone, etc, etc, etc. Então tem... Como é que é? Pintar o corrimão, a Camila está me lembrando aqui, entre outras coisas, né? Então a gente tem uma lista. Se você tiver desejo, intenção, vontade, souber fazer, tiver algum tempo também que você pode servir, disponível, conversa com a Marisa. A gente gostaria de estender esse convite para todos, para essa ajuda, tá bom? Então esse é o primeiro aviso. E o último, eu passo para o pastor Carmo, para a pastor Esther, para encerrar o culto. Eu acho que é isso.
Tadã! Abrimos as inscrições para o batismo. E quem desejar, quem sente, eu acho que chegou a hora, né? Tá, já entendi, já compreendi. Eu quero dar mais um passo para frente na jornada cristã. Então, quem quiser pode entrar em contato com o pastor Carmo. Agora pode, né? Agora pode. Pastor Carmo, pastor Esther, fiquem à vontade. Então, estão abertas as inscrições para o curso de batismo. E a bênção. Vamos ficar em pé? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com a amada igreja, com cada um de vocês. Vão e testemunhem. Amém.